poderíamos dizer que o princípio do dízimo começou antes, na Bíblia, talvez no Éden? Bom, o que nós percebemos no dízimo é uma reserva divina de uma porção do que ele deu para o ser humano. Ele faz uma reserva. E diz para não tocar. Não pode trocar, não pode vender. Nós estamos falando do dízimo ministerial, porque existe mais 2 dízimos na Bíblia, que eram 2 parcelas de 10% que tiravam com outros fins. E que muitos pregadores confundem. Até bons pregadores eu já vi. Homens até capazes, mas que por falta de tempo para investigar esse detalhe, eles se equivocam, coitados, e eles acabam confundindo um dízimo com o outro, porque você tem o dízimo do rei, que o dízimo era um imposto do rei, você tem o dízimo que ficava com o adorador para fazer caridade também. Né? Esse é o dízimo de Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 26. Já o dízimo, que é o imposto do rei, está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 17, 15, 16, 17 em diante, por ali. Eles chamam o imposto do rei de dízimo, entendeu? Então, esse dízimo, não estamos falando dele, nós estamos falando do dízimo, que é de Malaquias 3, 8 a 12, estamos falando do dízimo de Levítico 27 e 30, estamos falando do dízimo de Número 18, 21. Esse dízimo, sim, é um dízimo que era usado só para pagar os sacerdotes, os ministros de dedicação exclusiva de temas, assuntos religiosos, espirituais, né? Então, Deus, ele reservou uma parte, que é o dízimo. Curiosamente, você percebe que o único lugar, antes de entrar pecado no mundo, antes de entrar qualquer pecado no mundo, Deus deu uma porção enorme de bênçãos no Jardim do Éden. Mas ele chegou num lugar e reservou uma árvore para ele. Disse, você não pode comer nem tocar disso aqui. Então, isso é o princípio da mordomia. Deus estabelece que você não deve tocar em alguma parte e diz o que você deve fazer com aquilo para mostrar que é ele que manda. Ele é o dono, você é apenas um mordomo, um gerente, em confiança. Então, o princípio da mordomia estava no Éden. No princípio da mordomia tinha o corpo. Deus criou o corpo de Adão e disse que eu fiz você e fiz sua mulher, me pertence seu corpo. Você pode comer de tudo. Olha aí a mordomia da alimentação, mas dessa árvore você não come, você comer, você morre. Olha o princípio dos bens, tudo que está no jardim é seu, mas essa você não toque. Então você tem realmente os princípios da mordomia. Você tem uma mordomia do tempo. Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Então você tem Deus sendo dono do tempo, Deus sendo dono do corpo, Deus sendo dono dos talentos, né, das capacidades. Você vai ficar aqui, vai trabalhar e lavrar a terra, cuidar dela. Olha Deus dizendo o que ele vai fazer, talento. Deus que determina. Deus determina o uso do seu talento, Deus determina o uso do seu tempo com sábado, Deus determina o uso do seu corpo, dizendo que criou você e que você pode comer, e Deus diz, olha, nem tudo que está aqui está no seu alcance, mas uma dessas coisas você não toca. Então, o princípio da mordomia, do dízimo, ele já está no Éden. A delimitação de ser 10% foi um critério divino para esse mundo de pecado. Deus podia ter escolhido qualquer outra coisa, ou qualquer outro percentual, mas ele escolheu esse. Mas o que você percebe é que é o princípio de Deus como o Senhor, e nós como meramente mordomos, ou administradores, gerentes, em confiança, não somos dono de nada, nós temos que usar as coisas do mundo de acordo com as determinações do proprietário, do dono. Essa é a relação da mordomia. Então, o princípio do dízimo já está no Éden. Não o dízimo especificamente, rigorosamente, mas o princípio está ali, rigorosamente. A prática específica não, mas o princípio está do dízimo. Agora, uma evidência de que o dízimo é bem antes de Abraão é que Abraão não pratica o dízimo num contexto e com um discurso, uma narrativa de instituição, de fundação de uma prática. Ele devolve o dízimo dentro da narrativa como algo que já era conhecido, que algo já era praticado, ele apenas efetiva aquilo. Então, isso mostra que o dízimo era antes dele. Ou seja, ele já fazia algo que já era comum. Que já era comum, que já era corriqueiro, que já era conhecido.
Historicamente, se você for aos bons comentários bíblicos e aos bons pesquisadores do Antigo Oriente Médio, eles vão dizer que a prática do dízimo faz parte de muitas culturas orientais. Só que era usado assim na idolatria, era usado para caridade, era usado para finalidades, digamos, monárquicas, como imposto do rei, mas havia um dízimo, entendeu? E esse dízimo, nós entendemos, é o dízimo que Deus estabeleceu em tempos imemoriais, pré-históricos, digamos assim. E que se corrompeu, e Deus restaurou a prática do dízimo na nação de Israel, que era um dízimo que já era praticado no tempo de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, no meio das nações pagãs, praticava o dízimo da forma correta. E as nações ao redor de Melquisedeque praticavam o dízimo da forma errada. Mas o dízimo existe desde tempos imemoriais. Não há registro do seu começo. Né? Então, isso existe fontes fora da Bíblia e existe registros bíblicos. Né? Existem essas evidências que nós mencionamos.